Oiê, como vocês estão? Estão bem? Estão bem mesmo? Às vezes a gente não está tão bem assim. Pensando nisso, eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moveu seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus pecados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Temos aqui alguns dados a respeito de Ana, sobre a sua vida, que é interessante, né, a gente mencionar. Ela era casada, o marido a amava, não podia ter filhos, era de um lar onde Deus era o Senhor. Seu marido casou com outra mulher e essa teve filhos. A vida dela não era como ela queria. E isso causou muita tristeza, muita amargura. Gente, eu estava meditando sobre esse texto, né? De 1 Samuel. Deus falou muito ao meu coração. Eu espero que também fale ao teu coração, tá? Eu até escrevi para não me perder muito. Então vocês vão me ver olhando um pouquinho para baixo, porque
é o meu texto mesmo, tá? Eu que escrevi, tá bom? Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, tá? Gente, teve um dia que eu não estava bem, nada bem. Nesse dia, eu abri o portão da minha casa. Quando eu abri o portão, meu cachorro assim, ó, saiu correndo. Na hora que ele saiu correndo, eu comecei a gritar por ele. Ele não me dava atenção, não voltava, corria cada vez mais. E eu comecei a chorar. Mas eu chorava tanto ali. E eu gritava por ele, e ele não voltava, e eu chorando. E aí eu comecei a falar assim, eu não sirvo pra nada. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa esposa, eu não sou nem boa dona de cachorro. E comecei a chorar. Nossa, eu acho que não tinha ninguém na rua, porque se alguém tivesse me visto, ou ia vir me acudir, ou ia achar que eu era louca. Eu estava aos prantos. E aí você pode perguntar assim, né? Mari, o seu cachorro nunca tinha corrido pra rua? E aí eu teria que responder que desde a primeira vez que a gente levou ele pra casa, que ele começou, né, ele era muito filhotinho quando foi pra casa, quando ele começou a saber o que era portão, saber o que era rua, ele saía correndo, todas as vezes, desde que a gente levou ele pra casa. E aí você vai me perguntar assim, mas dessa vez ele foi muito longe, não voltou? Voltou. Como todas as vezes. A gente abre o portão, ele corre, vai, né, abrir, ganhando espaço, mas ele sempre volta para casa. Mas aconteceu alguma coisa com ele que te deixou desesperada? Provavelmente ele olhou pra minha cara e deu risada de mim, né? Na verdade, eu não estava bem. Não foi por causa do cachorro, mas a angústia que eu estava sentindo, né? Eu precisava só de uma desculpa. Naquele momento ali, o cachorro sair pela rua foi como uma última gotinha. Foi algo que precisava acontecer para que eu transbordasse em lágrimas. Mas na verdade é porque eu não estava bem. Eu estava naquele momento assim que a vontade era de fugir, de fazer igual o cachorro, sair correndo, né? Desesperada, sem rumo. Só que o grande problema é que o que estava acontecendo não estava no exterior, não era no local em que eu estava. E por mais longe que eu fosse, correndo, desesperada, quando eu parasse, a tristeza ia estar ali também comigo, porque ela estava em mim, estava aqui dentro. Eu estava necessitando de ajuda, eu estava realmente precisando de ajuda. Aquela angústia toda, aquela tristeza toda não estava no meu cachorro, não estava na minha casa, não estava no ambiente onde eu me encontrava, estava em mim. E aí, a gente lendo sobre Ana, a gente percebe que Ana não estava bem. Aí você me diz assim, mas Ana não estava bem porque Ana não podia ter filho, não é isso? E aí eu vou te responder. Naquele momento que eu comecei a chorar desesperada, quem olhasse de fora ia achar que realmente o motivo pelo qual eu estava chorando é por causa de um cachorro que estava saindo, né? Então, quando a gente começa a olhar, perceber a vida de Ana, a gente descobre que o fato de Ana não ter filhos não era o único motivo que causava aquela tristeza, né? A gente vai perceber que o fato de não ter filho era aquilo que era claro, visto por todos, mas tinha muito mais coisas acontecendo ali na vida de Ana, que estava causando toda aquela tristeza, que estava causando toda aquela angústia. É muito provável que Ana tenha desenhado uma história para sua vida, né? Objetivos para sua vida, uma equação simples, básica e perfeita. Uma boa mulher, casando-se com um bom homem, tendo filhos, tendo uma família linda e felizes para sempre. Mas não foi assim que aconteceu. Ela se casa, mas ela não tem filhos. Fica faltando algo, todo aquele planejamento que ela fez, né, naqueles sonhos de menina, algo faltava na vida de Ana. Ana não estava completa. Vai passando os anos e o óbvio não acontece, né? Aquilo que ela tinha planejado não acontece da forma como ela sonhou, né? Ela não consegue ter filhos.
E é interessante porque Ana vivia num período em que a mulher que não podia ter filhos, ela então, seu esposo, poderia se casar com outra para que esta então gerasse filhos. E aí justamente esse medo que ela tinha, ela teve que passar. Porque o fato dos anos irem passando e Ana não podendo ter filhos, abriu uma margem para que uma outra mulher entrasse na sua casa, para que uma outra mulher entrasse no meio da sua família, para que uma outra mulher fizesse aquilo que ela não conseguia fazer. Ela não podia ter filhos, mas a outra mulher de seu esposo, a outra mulher de Eucana, Penina, podia ter filhos. E todos os anos, Penina ia dando, todos os anos não, né? Mas Penina, ela podia dar filhos a Eucana e Ana não podia. Então eu fico imaginando assim, como que Ana ficava diante de cada gestação, de cada vez que Penina ia amamentar, sabe? Aquilo que, poxa, eu tô fazendo tudo certinho, eu sou uma boa mulher e ainda assim eu não consigo, entende? Eu não consigo. Eu tô fazendo tudo certo, eu estou me esforçando, eu estou fazendo conforme foi me pedido, como eu fui ensinada, e ainda assim não acontece. E é interessante porque mesmo Ana não podendo ter filhos, né, isso não diminuía o amor de Eucana por ela, né? A palavra do Senhor fala que Eucana dava a porção para Penina e seus filhos, mas para Ana era a porção dobrada porque ele a amava, né? Então, o fato dela não ter filhos não causou a diminuição do amor de seu marido por ela. Ela tinha um marido que a amava. Entretanto, tinha uma rival que a irritava. E ela ficava muito brava com a irritação que sentia, porque Penina ali estava, né, provocando a sua vida, talvez mostrando aos seus filhos, olha, eu posso ter filhos, você não tem, eu posso e você não pode, né? E quando a gente vê isso, a gente percebe muito mais a respeito de Penina do que de Ana, né? Porque quer provocar, provoque, quer falar, fale. Se Ana estivesse bem, aquelas provocações de Penina não causaria dano algum, não causaria nada. Se Ana estivesse bem, estivesse segura, estivesse forte, né? Penina podia ficar à vontade ali, isso daí não é nada. Mas não, pelo fato de Ana não estar bem, as provocações de Penina fazia com que ela se entristecesse cada vez mais, fazia com que ela ficasse cada vez pior diante de toda aquela situação. As provocações de Penina doíam tanto, né? Doíam. As provocações de Penina causavam dor na vida de Ana. E aí o pior ainda é outra situação. O pior a gente percebe no versículo 5 e no versículo 6. O pior de todas as situações. O Senhor havia cerrado a madre. Encarar Eucana colocando outra mulher dentro de casa, ok. Encarar Penina com suas provocações, ok também. Mas como encarar Deus? A vontade de Deus, ela é soberana, ela é perfeita, ela é agradável e Ele a deixou estéril. Quem tem poder para dar vida e tirar é o Senhor. E Ele que não permitia que ela tivesse filhos. Você já se sentiu assim? Pode até não admitir, mas questionava Deus. Por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Por que na minha vida? Ou pior, escondia todos esses questionamentos. Escondia porque estava ali, mas estava escondidinho. Embaixo de uma boa moça, embaixo de um bom marido, embaixo de uma boa serva. Afinal de contas, todos os anos ela estava ali acompanhando o seu esposo, né? Embaixo de um bom homem, um bom obreiro. Mas questionamentos que estavam ali, ó, escondidinhos. Um dia dói tanto
que ela não quer comer, não quer fazer nada, só chorar, só chorar, só chorar, só chorar. A única coisa que Ana queria muito era chorar, ela não queria fazer mais nada. O que ela estava sentindo era descontentamento, uma tristeza. E naquele momento começou então a procurar, cogitar os culpados. Eucana, sem saber mais o que fazer, ele tenta agradar sua esposa, e sem conseguir mais demonstrar tanto amor, ele começa a se questionar e começa a questionar a Ana. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos? Você não come, você não bebe, está triste, está mal o teu coração. Eucana está naquela posição que, se coubesse a ele, com as próprias mãos dele, ele colocaria uma criança dentro do ventre daquela mulher. Mas não era o caso. Não cabia a ele. Estava fora do controle dele. E o pior de tudo é que a maior causa da tristeza não era o fato dela não ter filhos. A maior causa do acúmulo de tudo era o que o salmista também já declarou. Por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges? Por que te perturbas dentro de mim? O que está doendo? Não sei, só dói. Por que você está angustiado? Eu não sei, mas é uma coisa assim. Por que você está triste? Eu não sei explicar. Mas eu estou sentindo essa tristeza, estou sentindo essa angústia. É uma coisa que eu não sei explicar. Só não consigo ficar feliz. Eu não consigo ficar feliz com a minha casa, eu não consigo ficar feliz com o meu marido, eu não consigo ficar feliz com as coisas que eu tenho, eu não consigo enxergar, eu não consigo ser grata com tudo aquilo que eu tenho, eu só consigo sentir uma tristeza, eu só consigo enxergar a ausência daquilo que justamente eu não tenho. E estava tão grave a situação que não dava mais nem para orar, não conseguia mais falar com Deus. Não conseguia mais colocar diante do Senhor. Ela não abria mais a boca para orar. Por que está abatida, ó minha alma? Por que está angustiada, está aflita? Por que te perturbas dentro de mim? O que Ana tinha não era físico, mas estava sendo demonstrado de forma física. Mas o problema estava nela, estava na alma dela. Com amargura de alma, Ana orou ao Senhor e chorou. E não foi um choro de uma lágrima só, sabe? Não foi isso. Foi um choro a palavra fala que foi abundantemente. Foi aquele choro de se derramar. Sabe? Aquele choro da sinceridade. Da sinceridade, aquilo que não foi dela. Uma lágrima, né? Não é um choro dos olhos, não. É um choro da alma. A alma dela se derramando ali perante o Senhor. Foi algo tão intenso, tão necessário, que quem olha não entende, não consegue compreender. Eli viu aquela mulher ali se derramando, até confundiu, achou que ela estava embriagada, né? E ela fala, não, Senhor, eu não estou embriagada, eu não sou filha de Belial, né? A minha alma precisava estar ali derramada perante o Senhor. Ela estava falando com o Senhor sobre os desgostos. Aquela mulher estava num ponto em que ela falava assim, sabe, com o pensamento, ela falava com a alma, não era com a boca, não eram os lábios se movimentando, era, sabe, só ela e Deus. Só ela e Deus, mas naquele momento ela foi sincera com Deus, ela falou, Senhor, tá doendo, Senhor, eu não aguento mais, olha essa situação, olha esses desgostos. Ela falou tudo para Deus,
em lágrimas, se derramando. Claro que ela fez um voto com Deus, nós sabemos disso. Aquela mulher, ela fez um voto com o Senhor. Mas perceba que é justamente esse o ponto. Se ela tivesse ainda com aquela amargura, sabe? Aquela tristeza na sua alma, mesmo que ela tivesse filhos, não teria acabado. Ela ia continuar. O que ela estava precisando, ela estava necessitando era de Deus, sabe? Voltar-se para o Senhor, se derramar na presença do Senhor, ser sincera com o seu pai, poder abrir a sua boca ou, quem sabe, as suas lágrimas, abriu a fonte das suas lágrimas, mas a sua alma falar ao Senhor, porque muitas vezes a gente fala da boca para fora, a gente fala aquilo que esperam que a gente fale, mas o nosso coração, ele está de forma diferente, a nossa alma está muito longe de tudo aquilo. Às vezes são situações na nossa vida que a gente sim culpa a Deus. Culpa a Deus, por que, Senhor, desta família, por que desta casa, por que desta situação? Eu não sei quais as situações que você tem passado na sua vida, mas muitas vezes a gente não é sincero com Deus. E a gente fica procurando culpados para as nossas dores, para as nossas aflições, para as nossas angústias, quando a nossa alma, ela é quem está precisando de ajuda, a nossa alma está aflita e a gente está precisando, como o salmista fez, porque que você está abatida, confia no Senhor. Novamente, você vai voltar para a presença de Deus, a nossa alma, ela necessita do Senhor. O problema de Ana não era Penina, como eu já falei aqui. Se Ana estivesse bem, as provocações de Penina não causaria dano algum. Mas Ana não estava bem. E aí você percebe que quando a gente lê o capítulo 18, o versículo 18, melhor dizendo, assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Ela não conseguia nem comer. E o seu semblante já não era triste. Depois que ela se derramou na presença de Deus, depois que ela se colocou diante do Senhor em sinceridade, quando ela foi sincera com o Senhor, ela fez um voto com o Senhor, sabe, depois que ela se colocou na presença dele, na presença de Deus, quando ela sai dali, depois que ela conversa, né, com Eli, ela não tá mais triste. Ela não tá mais triste, não tem mais aquela angústia na sua alma. Não tem. Ah, mas então é porque ela foi abençoada e aí ela começou então a ter filhos? Não, calma. Vamos ler. Olha, não era mais triste. No versículo 19, eles acordam de madrugada, adoram ao Senhor, voltam para sua casa, né? Seu marido a conhece, aí o Senhor lembra-se dela. Ainda assim, quando uma mulher engravida, são 9 meses de gestação. São 9 meses ainda. Quando ela recebe o seu filho, não é Samuel que traz alegria para a vida de Ana. Ana já é uma mulher feliz. Ana já não é mais uma mulher desgostosa. Ana já não é mais uma mulher entristecida, com a sua alma abatida, em que palavras a perturbam, em que ações externas influenciam como ela se sente. O que Ana precisava era ter cura na sua alma. Como que você está? Como que você está se sentindo? Como você tem lidado com as situações? Perceba que na vida de Ana não foi só o fato de não ter filhos, foi um acúmulo de situações, um monte de coisa na vida dela. Ela já não sabia mais nem explicar o porquê de tanta tristeza. O mais óbvio, o mais claro, era o fato de não ter filhos. Mas o que ela mais precisava era da presença de Deus. Era se derramar na presença do Senhor.
compromisso com você mesmo. Conversa com ele, conversa com seu pai. Fale sobre as dores, sobre as angústias, sabe? Sobre aquilo que você não entendeu. Pode ser até que você não entenda. Vai terminar a oração e você continue sem entender. Várias situações, né? Por que esperou, né? Deus esperou anos colocar na presença dele para poder ter filhos, fazer um voto, né? Não sei, eu não sei. Mas você vai ver quanto a sua alma estava necessitando disso, tá bom? Fale com o Senhor em sinceridade. Não fale aquilo que as pessoas esperam que você fale, tá? Não fique falando aquilo que, como que eu falo? Um texto já pronto, né? Aquilo que os outros querem. Não, aquilo que a tua alma está precisando falar com o Senhor. Sabe, tudo aquilo que está escondido, aquela sujeirinha que ao invés de você limpar, você jogou embaixo do tapete e fingiu que não estava mais ali. Justamente essa você precisa falar para Deus. Sabe aquela dorzinha que você muitas vezes tenta esconder? É justamente essa que você tem que colocar diante do Senhor. Ele tem poder para curar o teu físico. Ele tem. Mas principalmente, Ele tem poder para curar a tua alma. Tirar toda a angústia, tirar toda a dor. E no lugar onde estava a tristeza, ter uma alegria transbordante, abundante. Viva, sabe? Aquilo que a tua alma necessita. E ela necessita do Senhor. Espero que este vídeo fale com você. E todas as vezes que você se sente um pouquinho mais tristezinho, dá uma olhada nele de novo, tá bom? E compartilha com todos aqueles que estão com a alma angustiada, tá bom? Deus abençoe. Quanto ao vídeo aqui, né? No YouTube, compartilha, comenta, se inscreve no canal, porque a inscrição é muito importante também, tá bom? E que Deus te abençoe e que você viva uma alegria e a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que só o Senhor pode te conceder. Deus abençoe.